título do nosso artigo é Tuberculose, aspectos imunológicos na infecção e na doença. Então, a tuberculose é uma das doenças infecciosas mais prevalentes no mundo. Ela é endêmica em muitos países e é responsável pela morte anual de 2 milhões de pessoas, sendo elas 450 mil com menores de 15 anos. Estima-se que a tuberculose ativa ocorra em 5 ou 10% das pessoas infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis, ou como chamado aqui no artigo de MTB. As outras pessoas conseguem impedir a infecção eficientemente, em fase de latência em que não é contagiosa, mas a infecção pode sofrer reativação anos mais tarde, resultando em doença ativa. A imunidade celular é o principal mecanismo de defesa contra o Mycobacterium tuberculosis, sendo realizada por intermédio de reconhecimento de antígenos por receptores em células de imunidade inata e adquirida, secretando citocinas imunorreguladoras pelos linfócitos TCD4+, particularmente na produção de interferon gama, que é a principal citocina inflamatória observada na tuberculose. O MTB é patógeno intracelular facultativo, aeróbio, obrigatório de crescimento lento, que pode se multiplicar dentro dos macrófagos e em outras células do organismo. Tem a capacidade de permanecer vivo por anos no granuloma formado pela reação tecidual e se multiplicar quando falham as defesas do hospedeiro. Então é formado o granuloma, que é um agrupamento de várias células que tem neutrófilos, monócitos, aumento progressivo de linfócitos T e B, e que todos circundam os macrófagos que estão infectados. Tem células dendríticas e fibroblastos formando o granuloma. Esse granuloma é considerado um mecanismo que limita a disseminação do MTB, da bactéria. Ele cria um local para a interação de resposta entre linfócitos T e macrófagos ativados pelo interferon gama, que agem efetivamente para impedir a multiplicação dessa bactéria. Mas apesar disso, alguns bacilos persistem viáveis por meses, há décadas, e a doença latente pode sofrer reativação. O curso da tuberculose é determinado pelo tipo de resposta imune. O combate à bactéria é mediado por linfócitos T, sendo eles CD8, CD4 e tipo TH1, e em macrófagos, além da expressão de citocinas como IFN-gama e IFNT-alfa, que demoram cerca de 20 dias para sua produção e acumulam no pulmão, o que vai ocasionar a parada do crescimento bacteriano. Os principais mecanismos de escape da microbactéria da tuberculose são produção de moléculas ESAT6, a inibição das citocinas IL-12 e IFN-gama, além da inibição da apoptose pelos macrófagos. Após a fagocitose, as dendríticas dos linfócitos B produzirão citocinas inflamatórias, como FNT e L1, que recrutarão monócitos e neutrófilos. Além disso, elas vão até o linfonodo e apresentarão e ativarão a CD4. A ativação de macrófagos é feita pelos receptores do tipo Toll-like. Macrófagos e dendríticas vão controlar a troca de resposta de inata para adquirida, por apresentar os coestimuladores CD80 e CD86 na sua superfície. Após infectar macrófagos no pulmão, o MTB se instala no fagossoma e escapa do sistema imune. Mas os antígenos da bactéria são secretados e estimulam a CD8 através do processo chamado apresentação cruzada. Os linfócitos produzem a citocina IFN-gama, que libera grânulos e induzem a lise celular por apoptose. A latência da infecção é considerada o maior obstáculo para erradicá-la no mundo inteiro.
Diversos fatores são os que podem alterar a resposta imunológica contra a tuberculose, como doenças imunossupressoras, carências nutricionais, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. A virulência, que é a capacidade da bactéria de se multiplicar do MTB, é capaz de modular a apoptose de macrófagos infectados, alterando um importante mecanismo de defesa contra a micobactéria da tuberculose. Uma importante alteração na resposta imunológica contra a tuberculose pode acontecer em pacientes diabéticos, em que ocorrerá a baixa produção de citocinas regulatórias, como IL-1 e IL-6. Já em quem sofre com o vírus da imunodeficiência humana, há baixa produção da citocina IL-8 e baixa capacidade de fagocitação dos neutrófilos, o que torna o indivíduo muito mais suscetível a infecções como a tuberculose. O antígeno ESAT6 ele contribui para a virulência da bactéria. Ele é capaz de inibir a citocina IL-12, assim afetando os linfócitos CD4, CD8 e a citocina IFN-gama. Papel das células T reguladoras na TB. A resposta imune específica ao MTB está ligada à TB em atividade. No entanto, os mecanismos deste processo ainda não são muito conhecidos, o que faz com que a resposta imune de TB não possa funcionar apenas com TH1 e TH2, e com isso entram as células T reguladoras com o papel de prevenir a ativação de outros linfócitos autorreativos. As células T reguladoras são linfócitos TCD4+, expressam altos níveis de CD25, cadeia alfa do receptor de IL-2 e autorregulação da resposta imune. Outro fator importante da T reguladora é que no sangue, no sítio da infecção de pacientes com TB, é visto um elevado número de células T reguladoras, o que indica que essa célula é utilizada na patogênese da cronicidade TB. Em doenças graves, a resposta imune é controlada pela atividade imunossupressora, fazendo acontecer um aumento na produção de IL-10 e IGF-B1, entre outras. Após tratamento, a TB começa a apresentar aumento nas células T reguladoras CD4 mais CD25 e baixos níveis de secreção de IFN-Y.